E nesse trato, Antíoco II também teria que se casar com Berenice, que era filha de Ptolomeu II, mas teve que se divorciar de sua esposa Laodice. Essa tentativa de cimentar essa relação entre o Egito e a Síria não teve êxito. Como diz o texto, ele não subsistirá nem o seu braço. Isso aí se refere a Antíoco e os filhos dele com Berenice. Numa recaída de amor, ele chamou a sua primeira esposa, Laodice, de volta. E os filhos dela também. Só que Laodice não estava disposta a correr o risco de ser expulsa uma segunda vez. Então o que ela fez? Envenenou Antíoco e colocou o filho dela, Seleuco Calínico, no poder. O texto também diz que ela seria entregue. E Laodice então planejou assassinar Berenice e o filho dela. Berenice, quando foi informada dessa conspiração de Laodice, fugiu, mas nem assim ela conseguiu escapar de ser morta. O texto diz: os que a tiverem trazido. As mulheres egípcias e os assistentes tentaram proteger Berenice, mas foram também mortos juntamente com ela. Então Laodice envenenou Berenice e o filho, garantindo que o seu filho Seleuco II subisse ao trono da Síria. Sabe o que é interessante nisso tudo? A Bíblia predisse esses acontecimentos todos com detalhes 300 anos antes deles acontecerem. Olha que interessante. Hoje nós olhamos para trás e vemos que foi cumprido. Mas veja que essa profecia foi dita com 300 anos de antecedência. Imagine naquela época em que viviam ver a profecia se cumprindo. Para aqueles que acompanhavam a profecia, isso só fortaleceu a fé deles, com certeza. Isso nos diz algo sobre Deus. Ele realmente conhece todas as coisas e conduz o rumo da história em direção ao evento mais esperado, que é o retorno dele. Até aqui nós vimos que a profecia do capítulo 11 começa com a descrição dos reis persas e continua com Alexandre o Grande. Em seguida, o esboço profético muda para os Seleucidas, de Seleuco, e os Ptolomeus, descendentes de Ptolomeu, que eram generais de Alexandre e se desenvolvem a partir da desintegração do Império de Alexandre. O capítulo 10 até o 12 de Daniel apresenta um alargamento desses temas tratados nas profecias anteriores, não mais a partir de Babilônia, mas passa rapidamente ali pelo declínio e a queda do Império Medo-Persa e a ascensão e queda do Império Grego. E em seguida focaliza sua atenção sobre a Roma pagã e papal, que são representados lá no capítulo 2 pelas pernas e os pés daquela estátua, e pelo animal terrível e espantoso do capítulo 7 e também o chifre pequeno dos capítulos 7 e 8. Vamos seguir adiante agora, verso 7. Mas, de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá o exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Ptolomeu Euergetes, que era irmão de Berenice, veio com um grande exército para vingar a morte da irmã. A intenção dele, na verdade, era resgatá-la, mas ele chegou tarde demais. E ele se vingou do sangue da irmã, matando Laodice, que era assassina de Berenice. Verso 8 diz: também os seus deuses, juntamente com as suas imagens de fundição, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele deixará de atacar o rei do norte. O texto aí diz que ele levaria os seus deuses também. Ptolomeu pilhou o reino de Seleuco e levou 40.000 talentos de prata, vasos preciosos de prata também, e ouro, e mais de 2.000 imagens dos deuses egípcios que Cambises havia levado para a Pérsia. Como recompensa por haver restaurado os deuses, os egípcios deram a ele o título honorífico de Euergetes, o benfeitor. O texto também diz que por alguns anos ele deixaria em paz o rei do norte. Ptolomeu viveu 4 anos mais que Calínico. Calínico estava no exílio quando morreu ao cair de um cavalo. Vamos adiante, verso 9 agora. E entrará no reino do rei do sul, mas voltará para sua terra.
Esse verso é um resumo dos dois versos anteriores. Ptolomeu veio até o reino de Seleuco ao invadir a Síria, depois voltou para sua terra, que era o Egito. Ele visitou Jerusalém quando estava a caminho e ofereceu sacrifícios ao Deus do povo de Israel, como um reconhecimento pelas vitórias que ele alcançou sobre o rei da Síria. Acredita-se que ele tenha conhecido as profecias de Daniel que apontavam a maneira tão exata para o sucesso dele. Por essa razão, ele acreditava que devia o seu sucesso ao Deus cujo profeta de maneira tão precisa o havia predito. Verso 10 diz: Mas seus filhos intervirão e reinarão uma multidão de grandes forças, a qual avançará e inundará e passará para adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Essa expressão de que os seus filhos fariam guerra é uma referência aos filhos de Calínico. Seleuco, que era o filho mais velho, fez preparativos para recuperar os domínios do seu pai, que estavam no poder do rei do Egito. Ele ajuntou um exército numeroso, mas o exército dele se amotinou e ele foi envenenado por 2 dos seus generais. E o seu irmão Antíoco é que foi proclamado rei. A profecia diz que os filhos interviriam e então o número seria reduzido a 1. E realmente foi como aconteceu. Olhem só como a profecia é precisa, como Deus é minucioso. Antíoco veio com um grande exército e retomou então a Seleucia e recuperou a Síria. O texto também diz que voltando à guerra, levará a guerra até a sua fortaleza. Cumprindo essa profecia, Antíoco voltou e venceu o general egípcio, que era na época Nicolau. Verso 11 diz: Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na mão daquele. Nessa época, o rei do Egito era Ptolomeu Filepater, que foi quem sucedeu o pai dele, o Ptolomeu Euergetes. Na batalha que é conhecida como Batalha de Ráfia, ele comandou um enorme exército com tropas de muitas nações, totalizando 62 mil homens a pé, 6 mil cavaleiros e 102 elefantes. Ptolomeu teve então uma vitória esmagadora e matou mais de 10 mil homens do exército inimigo, sendo que ele mesmo perdeu apenas 1.500 soldados. Verso 12 e também verso 13 diz: E a multidão será levada e o coração deles se exaltará, mas ainda que derrubará miríades, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com grande exército e abundantes provisões. Ptolomeu se tornou um inimigo dos judeus. Ele foi até Jerusalém para oferecer sacrifício ao Deus de Israel, e porque não foi permitido a ele entrar no lugar santo do templo, ele ficou furioso e iniciou então uma perseguição contra os judeus. E, como diz o texto, derrubou muitos milhares. De acordo com Eusébio, ele matou 60 mil deles em Alexandria, onde eles tinham ali paz e privilégios desde os dias de Alexandre o Grande. Se Ptolomeu tivesse continuado o massacre aos inimigos, ele teria acabado com o reino de Antíoco, mas o seu coração se exaltou com sucesso e, vendo-se livre dos seus temores, ele deu lugar à lascívia, não diferente de muitos outros anteriores que nós já vimos. E, em troca de garantia de paz com Antíoco, ele exigiu que não fosse interrompido na sua autogratificação dos apetites e das paixões. Ele havia assassinado seu pai e a sua mãe e também o seu irmão. E agora ele matou a mulher e passou a viver com uma meretriz. Os dias dele foram dedicados às festas, às noites, às farras, e ele morreu bem cedo, morreu com 37 anos de idade. O texto diz: o rei do norte tornará. Depois de 14 anos de paz entre o Egito e a Síria, Antíoco retornou. Ptolomeu Filopater já havia morrido e o seu filho, Ptolomeu Epifânio, conhecido como o Ilustre, era herdeiro do trono, mas ele tinha apenas 5 anos. Antíoco era muito rico e reuniu um exército incrível, e ele esperava com isso esmagar rapidamente aquele rei
que ainda era bem pequeno, o rei do Egito. Vejamos o que diz o verso 14. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. A partir desse momento, desse texto, começa agora então a história do Império Romano. Muitos povos vizinhos achavam que era uma boa oportunidade de se juntar ao Egito, que é o Reino do Sul, para irem contra o rei, que era apenas uma criança. Esse jovem era ineficiente e também impopular. O texto também diz, os violentos dentre o teu povo. Aqui nós vemos os romanos entrando para a história e espezinhando o povo de Deus. Mas algum tempo depois eles caíram. Tanto a Roma pagã quanto a Roma papal prejudicaram o povo de Deus mais do que todas as outras nações juntas. Roma se apropriou das terras do povo de Deus, destruiu o templo e levou também o ouro e a prata deles. Levantaram-se contra o príncipe dos príncipes quando, por ordem do governador romano, pregaram a Jesus na cruz. A Roma papal, por sua vez, substituiu o sacerdote celestial, que é Jesus, um mediador entre o homem e Deus, por um outro sistema, um sistema humano. A Roma papal também afastou a Bíblia do povo. Eles não tinham acesso à Bíblia. Isso contribuiu para que a humanidade mergulhasse na conhecida Era das Trevas, ou Idade das Trevas. E também consentiu, durante séculos, o sacrifício de milhares de pessoas. Vamos seguir adiante, agora verso 15. Assim virá o rei do norte e levantará baluartes e tomará uma cidade bem fortificada, e as forças do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O rei da Síria, que é o reino do norte, voltou para a Palestina. Aquele jovem rei do Egito estava sob a guarda legal do Senado romano. Antíoco III foi avisado por Roma que ficasse fora do Egito, mas o aviso foi ignorado. Fala o texto aí também das cidades bem fortificadas. A cidade de Gaza, que era bem fortificada, resistiu aos ataques de Antíoco por algum tempo, mas finalmente foi tomada de assalto. Roma declarou guerra contra a Síria, que é o reino do norte, e em 191 a.C., e derrotou Antíoco. Vamos seguir adiante, agora verso 16. O que, porém, há de vir contra ele, fará o que lhe aprouver, e ninguém poderá resistir diante dele. Ele se fincará na terra gloriosa, tendo-a inteiramente sob seu poder. O texto aí diz o que vier contra ele. O poder que vem contra Antíoco é o poder romano. Na Batalha de Pídna, em 22 de junho de 168 a.C., os romanos, que eram comandados por Emílio Paulo, esmagaram os estados da Macedônia e da Grécia, que eram do Reino do Norte. O texto também fala sobre a Terra Gloriosa. Essa expressão é uma referência à terra de Daniel, a Palestina, que foi invadida por Roma. Nós vimos uma expressão semelhante a essa em Daniel, no capítulo 8, verso 9. Depois de conquistar a Síria, que é o Reino do Norte, e fazer dela uma província romana, Pompeu invadiu a Palestina. Roma controlou os destinos da Judéia por 2 séculos e finalmente destruiu Jerusalém completamente. Verso 17 diz: E firmará o propósito de vir com toda a força do seu reino, e entrará em acordo com ele, e lhe dará filha de mulheres para ele a corromper. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Roma conquistou todo o reino de Alexandre. O texto aí diz que lhe daria a filha de mulheres para ele a corromper. Outras traduções dizem, e lhe dará uma jovem em casamento. Cleópatra era uma das mulheres mais bonitas daquele tempo. Ela era filha de Ptolomeu XII e ela foi enviada para Roma para Júlio César quando ela ainda era adolescente. E ela teve um filho com ele, mas isso não evitou a ruína do Egito, que era o Reino do Sul. O texto ainda diz para ele a corromper. Refere-se ali às relações imorais entre César e Cleópatra. César tinha mais de 50 anos e ela apenas 22. Só que ele ficou apaixonado por ela e ela se tornou então sua amante. Essa estranha paixão
foi a causa da queda de César. Ele passava noites inteiras com bebidas alcoólicas com ela. O texto também diz: ela, porém, não subsistirá nem será para ele. Após a morte de Júlio César, Cleópatra se juntou a Marco Antônio e exerceu então seu poder todo contra Roma.